Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da segunda fase da FUVEST. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se aqui no canal. Uma pirâmide P tem base quadrada A0, B0, C0, D0, de lado medindo 1 unidade de medida, apoiada em um plano π, e 4 faces que são triângulos equiláteros. Todas as faces são triângulos equiláteros, ligando a base ao ápice E0 de P. Os 16 pontos A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3 e E4, indicados na figura, dividem cada aresta da pirâmide em 3 segmentos de igual medida. Um novo sólido S, em destaque na figura, é produzido, subtraindo-se de P as 5 pirâmides A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, C0, C1, C2, C3, D0, D1, D2, D3 e E0, E1, E2, E3 e E4. Determine o perímetro da face de S que se apoia no plano π, cujos vértices são A1, A3, B1, B3, C1, C3 e D1, D3. Se nós olhássemos essa figura por cima, segundo o próprio enunciado, a base é quadrada. Então nós teríamos aqui um quadrado. Vamos lá, ó, desenhar aqui, ó, um quadrado. Então a gente tem aqui A0, B0, C0 e D0. Cada um desses pontos aqui dividem a figura em pontos igualmente espaçados. Então aqui é A1, aqui é D3, aqui é A3, aqui é B1 e aqui é D3. Aqui é C3, C1 e aqui é D1. Então a figura está assim. Segundo o enunciado, o lado é 1 e os pontos dividem em lados congruentes. Então quer dizer que aqui é 1/3, aqui é 1/3 e aqui é 1/3. Aqui também é 1/3, aqui também é 1/3 e aqui também é 1/3. Então vai ficar tudo 1/3. E aí a figura S vai ficar dessa forma assim, ó. 1/3. Essa é a figura S. Concordam? Seria um quadrado cortado às pontinhas. Aqui mede sempre 1/3, essa parte reta. Mas essa parte diagonal são todas congruentes. Por quê? Porque aqui também é 1/3. Então, para eu descobrir a diagonal, por exemplo, B1, B3 ao quadrado seria a mesma coisa que 1/3 ao quadrado mais 1/3 ao quadrado. Então, B1, B3 ao quadrado seria igual a 1/9 mais 1/9. Então, B1, B3 ao quadrado seria igual a 2/9. Tira a raiz, só vale a raiz positiva. Então, quer dizer que B1, B3 será igual a raiz de 2 sobre 3. Então, essa medida é raiz de 2 sobre 3, esta também e esta também. Portanto, o perímetro solicitado será igual a 1/3 vezes 4, ou seja, 4 vezes 1/3, mais 4 vezes raiz de 2 sobre 3. Dá para colocar o 4 em evidência aqui, portanto, 4 vezes 1/3 mais raiz de 2 sobre 3, unidade de medida. Este seria o perímetro solicitado no item A. Vamos agora para o item B. O item B pergunta: o volume S
qual seria o volume S dessa pirâmide? Essa pirâmide ela é constituída da seguinte maneira. Todos os lados são 1 e o restante são todos triângulos equiláteros. Então, no item B, nós teremos o seguinte. No item B, nós teremos, inicialmente, uma pirâmide de lado 1, correto? Então, a gente tem aqui, ó, uma pirâmide de lado 1, que é a pirâmide grandona. Como aqui tudo é um triângulo equilátero, aqui também é 1. Então, vamos lá. A diagonal do quadrado de lado 1 vai ser lado raiz de 2. A diagonal do quadrado de lado 1 vai ser lado raiz de 2. Então, quer dizer que tudo isso mede lado raiz de 2. Só esse pedaço aqui mede raiz de 2 sobre 2. E essa daqui, ó, seria a altura da pirâmide. Para a gente calcular a altura da pirâmide, nós teremos que fazer um Pitágoras aqui, ó. Então, bora lá? Então, a gente tem o seguinte, 1 ao quadrado é igual a h quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, é igual a h quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2, e 2 ao quadrado é 4. Então, 1 é igual a h quadrado, mais a gente vai dividir, vai ficar meio. 1 menos meio dará meio. Essa seria a altura ao quadrado. Passa a raiz, vai dar 1 sobre raiz de 2, essa seria a altura h. Racionalizando, vai ficar igual a raiz de 2 sobre 2. Essa seria a altura da pirâmide grandona, tá? Que seria A0, B0, C0, D0 e aqui vai ficar o E0. Então, dessa pirâmide grandona, a altura H é raiz de 2 sobre 2. Perceba que em cima tem uma pirâmide um pouquinho menor. E essa pirâmide, ela poderia ser desenhada dessa maneira aqui. Seria uma pirâmide um pouquinho menor, certo? Essa seria a pirâmide. E o lado aqui, todos os lados serão iguais a 1/3. Se os lados são 1/3, perceba que essa pirâmide é proporcional à última. Portanto, o que acontece? A altura dessa pirâmide, que eu vou chamar de H minúsculo, vai ser 1/3 da anterior. Então, H minúsculo vai ser raiz de 2 sobre 2 vezes 1/3. Portanto, a altura H vai ser igual a raiz de 2 sobre 6. Então, vamos lá, ó. A gente já tem essa pirâmide maior, a altura da pirâmide maior, a altura da pirâmide menor. E, além disso, a gente tem essas pirâmides aqui, ó, que ficam aqui embaixo. Essas pirâmides, elas são partes de um quadrado. Então, aqui, ó, não parece, mas é a parte de um quadrado, certo? Porque aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pirâmide de novo. A0, A3 e A1. Então, aqui tem o A3, tá? E aqui tem o A1. A área da base dessa pirâmide seria igual base vezes altura sobre 2. Por quê? A área da base seria a área desse triângulo. Então, a área da base seria metade da base vezes a altura, certo? Então, a área da base dessa pirâmide seria 1/9, 1/18. Essa seria a área da base. Só que eu preciso encontrar a altura. Como eu vou fazer para encontrar a altura dessa pirâmide? Olha, você pode pensar o seguinte. A altura da pirâmide grandona, acabei de calcular. É raiz de 2 sobre 2, certo? A altura dessa pirâmide menor aqui, o que vai acontecer? A gente pode fazer aqui, ó, por semelhança. A gente tem aqui, ó, 2 triângulos semelhantes, correto? Então, a gente pode pensar assim, aqui é raiz 2 sobre 2. Por quê? Porque a distância aqui é 1, certo? Aqui a distância é 1/3. Aqui a distância é 1/3. Então, se for 1,
a altura é raiz de 2 sobre 2. Se for 1/3, a altura será, vamos chamar aqui de x, tá bom? Então, x. Multiplica em cruz, x vezes 1 dá x, é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 1/3. Então, x é igual a raiz de 2 sobre 6. Ok? Então, voltemos ali. A altura x é raiz de 2 sobre 6. Então, o volume solicitado seria o quê? O volume solicitado seria o volume de A0, B0, C0, D0 e E0, menos o volume dessa pirâmide menor, só que multiplicada por 4, porque elas são iguais, 4 vezes A1, A2, A3, A0, menos o volume da pirâmide maior aqui em cima, que seria E0, E1, E2, E3 e E4. Ok? Então vejamos, o volume solicitado vai ser igual. Volume da pirâmide é 1/3 da área da base. A área da base é 1 ao quadrado, vezes a altura, que é raiz de 2 sobre 2. Bom? 1/3 da área da base vezes a altura. Menos 4 vezes a pirâmide menor, que seria essa daqui. A área da base é 1 sobre 18 avos, então 4 vezes 1/3 vezes a área da base 1 sobre 18 avos, vezes a altura, que é raiz de 2 sobre 6. Não pode esquecer de dividir por 3, tá bom? Menos o volume da pirâmide menor, que aqui a gente sabe que a área da base é 1/3 vezes 1/3. Então, seria 1/3 vezes a área da base 1/3 vezes 1/3, vezes a altura, que dá raiz de 2 sobre 6. Beleza? Então, ficaria essa parte aqui. Agora é só álgebra. Vamos calcular, então. O volume será igual a... Multiplica de frentinho aqui as frações, vai dar raiz de 2 sobre 6. Menos. Então, dá para dividir por 2, né? Então, se eu dividir esse cara por 2, aqui vai dar 2. E esse cara aqui por 2, aqui vai dar 9. 9 vezes 3 dá 27. Menos, sobrou 2 aqui, então vai dar 2. 9 vezes 3, 2, 27 avos. Vezes raiz de 2 sobre 6. Menos, aqui vai dar 1,27 avos de raiz de 2 sobre 6. Eu deixei a raiz de 2 sobre 6 aqui porque dá para a gente colocar em evidência agora. Então, o volume será igual a raiz de 2 sobre 6 vezes aqui 1 menos 2 sobre 27 menos 1 sobre 27. Então, o volume será igual a raiz de 2 sobre 6. Aqui tira o MMC, dá 27. Então, vamos lá. 27 por 1, 27. Vezes 1 dá 27. Menos 2, menos 1. Então, o volume será igual a raiz de 2 sobre 6. Vezes 27 menos 2, 25. Menos 1, menos 24 sobre 27. Dá para dividir por 6, aqui dá 1. Dá para dividir por 6, aqui dá 4. Portanto, o volume será igual a 4 raiz de 2 sobre 27 unidades de medida ao cubo. Tá? Esse seria o volume solicitado.
E, finalmente, no item C, o autor quer saber a distância entre A1 e E2. A1 e E2. Gente, é o seguinte, se a gente olhar a figura por cima, se nós olharmos a figura por cima, a gente vai ver um quadrado, certo? Se a gente olhar a figura por cima, nós veremos um quadrado. Esse quadrado seria A0, B0, C0 e D0. Perceba que em cima aqui E1, E2, E3 e E4, eles estão aqui, ó. Aqui é E1. Seria a projeção ortogonal deles, né? E1, aqui E2, linha, é a projeção ortogonal. E3, linha, projeção ortogonal. E E4, linha, é a projeção ortogonal, tá? Lembrando que eles dividem tudo na razão de 1/3. Então, aqui, ó, nós teremos daqui até aqui mede 1/3, daqui até aqui também mede 1/3, e daqui até aqui mede 1/3. A pergunta é a distância entre A1 e E2. Então, veja, aqui é 1/3 e aqui é 1/3. Então, quer dizer que a parte de baixo seria 2/3. Ó, vou até dar uma ajustada aqui para vocês enxergarem melhor, né? Então, a distância aqui, ó, aqui embaixo, essa distância aqui seria 2/3. E essa outra distância, quanto que vale? Ora, a gente já calculou aí nos outros itens que a altura da pirâmide é raiz de 2 sobre 2. Ixi, a altura está meio torta. Essa altura aqui da pirâmide é raiz de 2 sobre 2, correto? Ele quer essa outra altura aqui. Essa outra altura, quanto que vai valer? Eu posso fazer por semelhança de triângulos. Então, olha só, 1 está para raiz de 2 sobre 2, 1 está para raiz de 2 sobre 2. Não divide tudo em parte igual, então aqui é 2/3. Assim como 2/3 está para essa outra altura, que eu vou chamar de E2, tá bom? A altura E2 está para a altura de E2. Multiplique em cruz, 1 vezes E2 dá E2. E 2/3 vezes raiz de 2 sobre 2 dará 2/3 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, E2 é igual a raiz de 2 sobre 3. Show? Então, o autor quer a distância entre A1 e E2. Então, basta eu fazer um Pitágoras aqui. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Isso, vou fazer caber aqui. Então, quer dizer que A1, E2, esse cara aqui ao quadrado, é igual a 2/3 ao quadrado, que é essa parte de baixo, e a altura aqui. Então, vai dar 2/3 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 3 ao quadrado. Então, quer dizer que A1E2 ao quadrado é igual a 4/9 mais 2/3. 2/3 nada, 2/9. Então, A1E2 ao quadrado seria igual, tira o MMC, já está tirado, é 9, 4 mais 2 dá 6. Isso aqui dá para tirar a raiz, então quer dizer que A1E2 só vale a resposta positiva, é raiz de 6 sobre 3 unidades de medida. Então, esta seria a resposta do item C, raiz de 6 sobre 3 unidades de medida.